Senhor, exaltemos, aleluia. Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro. Bendito seja o seu nome que é sobre todo nome. Seja Cristo o louvor, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos sem fim. Bendito seja o seu nome que é sobre todo nome. Seja Cristo o louvor, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos sem fim. Vinde e adoremos. Boa noite, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Carta aos Hebreus, capítulo 1, de 1 a 4. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Pois, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. É o Filho de Deus que estamos hoje aqui reunidos para adorar. É Ele que nos convida para essa adoração. Vamos orar a Deus. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pelo privilégio que é podermos estar aqui te cultuando, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque Tu nos trouxeste até Ti, através do sacrifício do Teu Filho, Pai. Muito obrigado por nos fazer participar da vitória de Cristo na cruz, poder participar do Teu reino, e por podermos estar aqui te louvando, Senhor. Ouve as nossas orações, Pai. Sabemos que Tu nos aceita, Senhor, aceita o nosso louvor. Que tudo seja feito para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Assim nós choramos. Em nome de Jesus, amém. Vamos adorar a Deus, o Senhor da história. A igreja pode ficar de pé.
santifique esse momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vêm bendizer-te. Cria uma voz, oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Sopra sobre nós, Deus faz teu rio de paz correr no meio destes que com fé vêm bendizer-te. Cria uma voz, oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. 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 Graça e paz, amados irmãos. Convido a igreja para a leitura continuada da Bíblia, no capítulo de Gênesis 24. Vamos caminhar hoje pela palavra do Senhor, no livro de Gênesis, capítulo 24, versículo de 1 a 28. E o nosso Deus nos fala assim: Abraão já era velho e de idade bem avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Abraão disse ao mais antigo servo da sua casa, que governava tudo o que possuía: Ponha a sua mão por baixo da minha coxa, para que eu faça com que você jure pelo Senhor,
Deus do céu e da terra, que você não buscará uma esposa para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou morando, mas que você irá à minha parentela e ali buscará uma esposa para Isaque, meu filho. Então o servo disse: talvez a mulher não queira vir comigo para essa terra. Neste caso, devo levar o seu filho à terra de onde o Senhor veio? Abraão respondeu: cuidado, não faça o meu filho voltar para lá. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai e da terra dos meus parentes, e que me falou e jurou dizendo: à sua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo diante de você, para que lá você encontre uma esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira vir, você ficará desobrigado do seu juramento. Entretanto, não leve o meu filho para lá. Com isso, o servo pôs a sua mão por baixo da costa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. O servo pegou 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo uma parte dos bens dele, levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade onde na hora havia morado. Fora da cidade, fez os camelos se ajoelharem junto a um poço de água. Era de tardinha, a hora em que as moças saem para tirar água. Então o servo orou: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, peço-te que me ajudes hoje e sejas bondoso para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte da água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Concede, pois, que a moça a quem eu disser, incline o cântaro para que eu beba, e ela me responder, beba, e darei ainda de beber aos seus camelos, seja a que designasse para o meu servo Isaque. E nisso verei que fostes bondoso para com o meu senhor. Antes que ele acabasse de orar, eis que surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naó, irmão de Abraão, trazendo um cântaro sobre o ombro. A moça era muito bonita, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu até a fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu ao encontro dela e disse: peço que me deixe beber um pouco de água do seu cântaro. Ela respondeu: beba, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, deu-lhes de beber. Depois de lhe dar de beber, disse: vou tirar água também para os seus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Ela tirou água para todos os camelos. O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se o Senhor teria levado a bom termo a sua jornada ou não. Quando os camelos acabaram de beber, o homem pegou um pendente de ouro, pesando 6 gramas e 2 pulseiras para as mãos dela, pesando 120 gramas de ouro. Em seguida perguntou: diga-me de quem você é filha. Será que na casa do seu pai haveria lugar para que eu e os que estão comigo passarmos a noite? Ela respondeu: sou filha de Betuel, que é filho de Milca e de Naó. E acrescentou: temos palha, muito pasto e lugar para passar a noite. Então o homem se inclinou e adorou o Senhor e disse: bendito seja o Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que não retirou a sua bondade e a sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes do meu senhor. E a moça correu e contou tudo aos da casa da sua mãe. É assim que nos fala o Senhor.
E a gente consegue ver nessa passagem bíblica a dependência do Senhor, a soberania no Senhor na vida do crente. Abraão, praticamente próximo à sua morte, a sua esposa já havia morrido, e ele fez o seu servo jurar. E para nós hoje parece estranho o Abraão pedir para o servo colocar a mão debaixo da sua coxa. Mas naquele período, esse era um juramento tão honrado que mesmo depois da morte, a outra parte teria que cumpri-lo. E a gente consegue enxergar também a beleza do servo, que através do exemplo de Abraão, também serve a esse mesmo Deus, é temente a esse mesmo Deus. E Abraão, no seu leito de morte, não esqueceu que dele sairia uma grande nação. Não esqueceu também a ordenança do Senhor de não voltar à sua terra. E fez o seu servo prometer que de lá traria uma filha para casar-se com seu filho. A nossa reflexão hoje à noite, nesse momento de confissão, é o quanto nós temos confiado na vontade desse Deus, na soberania dele, nas promessas dele e nos planos que ele tem feito para a nossa vida. E quando a gente não confia plenamente nisso, nós estamos pecando contra o nosso Deus. Feche seus olhos nesse momento, converse com Deus sobre esses nossos pecados de não confiar plenamente no nosso Deus. Tentar resolver tudo da nossa maneira. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, que nos separaste, Senhor, antes mesmo de estarmos no ventre de nossas mães, que nos elegeste, Senhor, nos escolheste para a salvação, ó Pai. Não por nosso mérito, mas por Tua misericórdia e graça. Sabemos, ó Deus, o quanto temos pecado. Mas infelizmente, Senhor, só Tu muitas vezes tem a noção de quanto nós nos desagradamos a Ti, Senhor, porque o pecado tem nos cercado de tal maneira que a ponto de não percebermos que aquilo que temos feito é pecado, Pai. Pai, que a Tua misericórdia, a Tua graça possa ser derramada sobre nós, ó Deus, como Tua igreja, como Teu povo, todos os dias, Senhor, para que possamos entender que só estamos de pé por conta da Tua misericórdia, que só temos um futuro por conta da Tua graça, que possamos, Senhor, dar mais ouvidos ao Teu Santo Espírito como conselheiro, que possamos, Senhor, também viver plenamente o Teu Evangelho, não somente da boca para fora, Pai, mas com o nosso coração. Que possamos, Senhor, confiar plenamente, independente da situação, nos Teus planos para a Tua igreja, Pai. Nos ajuda, Senhor, porque se depender de nós, nós não conseguiremos. Mas que a Tua graça e a Tua misericórdia seja derramada sobre nossas vidas, Senhor, o Teu povo, todos os dias, Pai. Em nome de Jesus, é assim que nós oramos, ó Deus. Amém. Fiquemos de pé, irmãos, vamos louvar ao Senhor. E no segundo cântico, aqueles que vieram preparados, é o nosso momento de adoração através de dízimos e ofertas. Você que nos visita, não se sinta constrangido. Esse é um momento de adoração do povo de Deus. É um momento ao qual nós o adoramos com nossos dízimos e ofertas. Então, no segundo cântico, você pode levantar, você que veio preparado, e trazer até aqui à frente seus dízimos e ofertas. Louvemos ao Senhor.
Cristo ajudará. Se guiado eu for por Deus, seguro estarei. Quando fraco me encontrar, sim me ajudará. Cristo ajudará, sim ajudará. Grande é o seu amor por mim. Cristo ajudará. Em seus filhos tem prazer, sempre os guardará. O sustento proverá, sim os guardará. Minha alma não se perderá, seu plano cumprirá. Com alto preço me comprou, sim me ajudará. Cristo ajudará, sim ajudará. Grande é o seu amor por mim. Cristo ajudará. O seu sangue derramou, não me deixará. A justiça satisfez, não me deixará. Vida eterna Deus me deu, seguro estarei. Até o fim da vida aqui, sim me ajudará. Cristo ajudará, sim ajudará. Grande é o seu amor por mim. Cristo ajudará. Cristo ajudará, sim ajudará. Grande é o seu amor por mim. Cristo ajudará. Se faz a mais doce e deles gozar, se dura mais forte sofrer. som.
Jesus, meu Senhor. Este pecado, oh meu Salvador, foi pago de um modo cabal. Valeu, meu Senhor, ó vencer sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz, sou feliz. Eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu, onde eu vou para sempre morar, correridos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Graça e paz, amada igreja do Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Meus amados irmãos, nós podemos nos alegrar no Senhor Jesus Cristo em tudo que Ele tem feito com a sua igreja. Durante essa semana, eu e o presbítero Wellington, juntamente com mais 1.400 pastores e presbíteros da Igreja Presbiteriana do Brasil, estamos reunidos no 40º Supremo Concílio da igreja. E nós podemos louvar ao Senhor, porque Ele tem feito maravilhas na Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós cremos que o Senhor continua pelo seu Santo Espírito, levando nossa amada denominação nos caminhos dEle. E foram tempos cansativos, passamos aí mais de 30 horas acordados nas últimas horas, mas estamos alegres no Senhor, porque diante de muitas lutas, desafios, o Senhor tem feito a sua igreja crescer. Nós cremos que a denominação chamada Igreja Presbiteriana do Brasil é uma parte do reino de Deus. Não é o reino de Deus, porque o reino de Deus é muito maior que a nossa igreja. Louvado seja o Senhor por isso. Mas podemos nos alegrar, porque desta parte que nos cabe, a qual nós temos pertencido e servido, o Senhor tem abençoado com muitas e muitas bênçãos. E uma das coisas que alegra o nosso coração ao ouvirmos e caminharmos durante essa semana é vermos como a igreja tem plantado outras igrejas, como temos visto o caminho de igrejas locais na disposição do Espírito Santo de proclamar a sua palavra nos muitos e muitos lugares desse nosso país continental. E é legal podermos estar juntos com pessoas que estão lá no extremo sul do país, ao extremo norte do nosso país, e vemos como o Senhor tem operado. E aqui, em nossa igreja, também tem sido assim. Como os irmãos bem sabem, nós estamos em tempos de plantação de igreja. Nós temos pensado nisso de forma muito específica e caminhado na convicção de que o Senhor tem chamado a Igreja Presbiteriana de Casa Caiada para plantar igrejas, para que o Senhor seja proclamado e exaltado, não só aqui nesse espaço, mas onde quer que Ele nos permita levar mais da sua palavra. Foi através dessa convicção, foi por meio dessa convicção, que em 2021,
o reverendo Daniel Lira entrou aqui conosco para compartilhar dos seus dons aqui no serviço da Igreja do Senhor. E estávamos convencidos de que essa caminhada seria no tempo do Senhor. Essa caminhada seria da forma como o Senhor conduziria, de acordo com sua graça, e assim foi. Nós podemos louvar a Deus porque isso tem sido feito e frutificado de forma muito maior do que nós poderíamos calcular quando estávamos reunidos para planejar a plantação que não tinha lugar, não tinha nome, nem gente. Mas o Senhor, pela sua graça, conduziu da sua maneira. E nós, pela providência do Senhor, na dependência do Senhor, como foi o caso do servo Eliezer, caminhando segundo a vontade de Deus, fomos vendo o florescer de um local ali no Janga. E um grupo de nossa igreja, o qual nós chamamos de grupo de plantação, porque eu chamo de grupo base, mas eles não gostam do meu nome, do meu termo não. Grupo de plantação. Esse grupo começou a pensar e a se reunir sextas-feiras, de 15 em 15 dias também, em pequenos grupos de estudo da palavra, de amadurecimento, e tem sido feito dessa forma. Mas o Senhor, como que numa plantação de uma árvore, que vai crescendo e vai tomando forma e vai amadurecendo, nos tem mostrado que essa árvore, ela começa a dar os seus primeiros frutos. E nós entendemos que a partir do momento que isso começa a acontecer, e nós conseguimos ver um grupo florescente, um grupo que tem realmente crescido, nós estamos prontos para enviá-los. E entendendo que num corpo só, ainda que possamos estar divididos fisicamente, cremos que o Senhor da igreja está com eles, assim como está conosco. E hoje é o culto em que nós temos chamado de o culto de envio desse grupo. Esse grupo de plantação, ele pertence, em sua maioria, a pessoas que já eram membros de nossa igreja, porque entendemos que igreja se planta com igreja, com irmãos dispostos. Daniel Lira é apenas um obreiro dentro desse grupo, apenas um líder, mas o Senhor tem convocado outros irmãos para isso. E entendendo a natureza dessa caminhada, a partir do domingo que vem, alguns irmãos de nossa igreja estarão se reunindo também como igreja num outro lugar, ainda que sejam igreja nossa. Nós entendemos que ainda não é o momento daquilo que é chamado de organização da igreja, quando há uma emancipação de fato. Mas o primeiro passo começa a ser dado quando que esse grupo começa a se reunir em um outro local, agora no Janga. Eu quero, portanto, convidar o reverendo Daniel, presbítero Serginho, presbítero Wellington, presbítero Guilherme, suas famílias e também aqueles que estão dentro desse projeto de plantação para vir à frente. Eu quero também convidar o reverendo Sérgio Lira e a irmã Jamile para vir aqui à frente, porque o reverendo Sérgio, desde o começo, no momento zero, já estava nessa história. O momento -4. Então eu quero convidar esses irmãos para vir aqui à frente. Não é um momento de despedida, tá, meus irmãos? É um momento de envio. São coisas diferentes. Podem vir, venham. Vamos para cá. Deixa a igreja vê-los. Eu quero convidar o pastor Sérgio para dar uma palavra de encorajamento a nós e a esses, pode ir, pastor, e a esses que vão, e também orar diante desse momento que estamos vivenciando. Só é bom assim. Se nós fôssemos
daqueles que acreditam que a gente não é usado por Deus, eu diria, vai ter que ser do Senhor falando agora, porque eu não preparei nada. Mas eu creio que Deus usa essas coisas. E usa coisas simples para o reino dele. E a partir das coisas simples é que Deus faz coisas grandes. Nós nunca sonhamos de mega igreja, muita igreja quando começamos o ministério. Mas na minha cabeça me impactou quando começamos a estudar um pouco sobre missões, a frase de um homem que era um pastor, que a igreja não podia manter, e ele era sapateiro. Isso lá na Inglaterra, no século XIX. E ele quis pregar o evangelho na Índia. E a primeira vez que ele quis pregar, o grupo de líderes da sua denominação disse: meu jovem, se Deus quiser falar o evangelho para os indianos, ele não precisa de você. Ele ficou triste com isso, mas dois outros homens disseram: vamos. Para a passagem, 2 semanas antes de ir, o que devia ir disse: vou, mas não. E William Carey disse: eu vou. O sapateiro. E o grande impacto do evangelho chegou na Índia por esse homem, que chegou a falar 30 idiomas indianos com seus dialetos. Ele extinguiu, por trabalhos dele, mostrando que não era correto, segundo as Escrituras, um ritual que tinha na Índia, que quando o marido morria, a esposa era queimada viva com o morto. Ele extinguiu isso. Mas ele deixou uma frase, que é a que eu quero trazer. Ele disse assim: espere grandes coisas de Deus. Faça para você mesmo grandes coisas para Deus. Todos nós temos um limite. Aqui temos pessoas de vários tipos. Como vocês estão sentados aí, que tem várias outras qualificações e limitações. Mas Deus quer que eu e você demos o nosso melhor. E às vezes até com sacrifício. William Carey teve um problema muito grande com a sua família na Índia, porque ele tinha nada mais, nada menos do que 12 filhos. Missionário com 12 filhos, se manter num país distante, passou muitos problemas. Mas hoje ele é conhecido como o pai das missões modernas. Temos aqui missionários, aliás, espera aí, alguns missionários da igreja, não é mesmo? Porque se eu perguntar assim, quantos missionários nós temos na igreja de Casa Caiada? Por favor, fiquem de pé. Bom, você que está sentado está vendo os membros da igreja. Esses são os nossos missionários. Pode olhar. São os nossos membros. Pode sentar. Amanhã de manhã, nós espalhamos esse missionário por Olinda, Jaboatão, Recife, por tudo que é lugar, pregando o evangelho. Todos somos. Esses são alguns que nós como igreja estamos enviando para começar um novo trabalho. E que o Senhor abençoe, dê graça, multiplique, os use, dê sabedoria à liderança local, como tem feito até agora, para que o seu nome cada vez cresça. Vou aumentar uma palavrinha aqui, pastor. Eu tenho orado há um bom tempo por um reavivamento dentro da igreja presbiteriana. Esta igreja foi pioneira nesse país. Abriu o sertão. E até 1959, a igreja presbiteriana do Brasil era a maior denominação evangélica do país. Hoje somos 0,38% da população. 1 milhão e um pouquinho, em 210 milhões no Brasil. Mas me impressionou
quando na última turma que eu tive do seminário de evangelização desse semestre, 19 alunos, todos incomodados para sermos uma igreja mais evangelizadora. Isso é um despertar, irmãos. Ore pela igreja presbiteriana, para que ela se reavive nessa busca missionária. Somos uma igreja de muitos recursos e de muitas pessoas, doutrina bíblica sadia, mas precisamos de um avivamento missionário dentro de nós. Isso não é uma doença da igreja de Casa Caiada, glória a Deus. Mas tem muitas igrejas fechadas em si mesmas. Igrejas às vezes de 50 anos, 60 anos, 100 anos, como eu já pesquisei, que nunca plantou outra igreja. Que o Senhor nos cure disso, nos reavive e nos faça essa igreja que borbulha graça, amor, firmeza nas Escrituras e pregação do Evangelho. É para orar, pastor? Então vamos orar. Em respeito ao nosso Deus, só em atitude de ver o seu corpo mudar de posição, os que puderem, por favor, nós queremos que vocês fiquem de pé nesse instante e acompanhem conosco, concordando nas nossas orações o que vamos pedir a Deus agora por esses irmãos. Bondoso Deus amado, Tu és Deus eterno para hoje, ontem e sempre. E agora, Senhor, segundo a Tua vontade, parece que estamos revivendo aquilo que aconteceu na igreja de Antioquia. Quando o Espírito Santo disse, separa aí entre vocês Barnabé, Paulo, e leva também João Marcos para uma obra que eu tenho preparado. Cremos que o Senhor tem chamado esses irmãos de um jeito ou do outro. Uns vieram por ser empolgados por algo novo, outros vieram por você vai, eu vou também. Eu não sei o método que o Espírito usou para chamar, mas sei que eles estão aqui, ó Deus, chamados pelo Teu Espírito. E é pelo Teu Espírito que nós oramos poder na vida deles. É pela presença viva de Cristo que nós te pedimos que o Senhor os revistas com autoridade espiritual para que eles adentrem no reino de trevas e as portas que se fecharem por ação do reino de trevas, dá-lhes, ó Deus, as chaves do reino. Com essas eles abrem. E este é o poder que o Senhor deu à igreja. E nós como igreja, nós pedimos agora juntos, a uma só voz, unge esses irmãos, Senhor Jesus, com a Tua graça, com o Teu ministério, com palavra fácil. Não permita que Satanás tente as suas famílias, livra-os do mal, dá-lhes bom testemunho, sabedoria, prudência e principalmente ousadia para pregarem o Evangelho. Isso nós te pedimos em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e a igreja diga amém. Podem sentar, queridos. Louvado seja o Senhor por isso. Nós vamos ouvir da palavra do Senhor pela instrumentalidade do reverendo Daniel. E é por isso que eu não dei palavra a ele, porque agora ele tem a palavra. Eu sou muito grato a Deus por estar sendo o instrumento poderoso nas mãos dele para iniciar esse novo trabalho. Se eu fosse contar o que a gente viveu nesse último ano, aí não tinha mais pregação, né? Então não quero substituir aquilo que é mais importante, que é a palavra do Senhor Jesus. Mas eu sou grato a Deus que iniciou esse processo no nosso coração no ano 2020, através do meu irmão, que me incentivou a orar por esse propósito, e Deus confirmou.
Sou grato a Deus pela formação em que meu pai investiu na minha vida desde que eu nasci e acompanhou não só como pai, mas também como tutor, como pastor na minha vida. Sou grato a Deus pela vida do reverendo Ronaldo, que abraçou com muita fé um estranho, né, para estar à frente de um trabalho tão importante que a Igreja de Cascada está fomentando. Sou grato a Deus pelo que Ele tem feito além do que eu tenho pensado e imaginado. Deus tem nos chacoalhado nesse último ano em muitas áreas da nossa vida. E eu espero que Deus o faça na vida de vocês também. Para que a gente saia da nossa zona de conforto. Como tem uma frase lá na nossa congregação, no grupo, a gente precisa entender que a gente está em missão. Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nós estamos em missão, na missão do povo de Deus. Amém? Amém, meu povo. Queria chamar as crianças aqui na frente. Não estou esquecido. E aí, meu velho? Beleza? De novo? E aí, pessoal? Pode. Tá. Boa noite a todos. Ixi, que boa noite, mais fraco. Agora, isso é boa noite de criança. Deixa eu fazer uma pergunta bem difícil aqui para vocês. Vocês gostam de pergunta difícil ou de pergunta fácil? Difícil, é? Como é que você... Super mega difícil. É? Como é que vocês acham que Deus é? Infinito. Poderoso. O que mais? Fica em todo lugar. Nosso Pai. Não sabe como imaginar? Bom, é um bom começo. Corajoso. Como é, Dudu? Infinito, nosso Pai, corajoso, sabe de tudo. Tremendo, bom. Muito bem, Duda. Muito bom. Vocês estão melhor do que eu pensava, viu? Vocês gostam, santo, vocês gostam de pergunta difícil mesmo. Sabem responder, né? É? Olá. Diga, meu amor. Deus não mente, verdade. É verdade. Olha, perfeito. Sabe o que é tudo isso que vocês estão falando? Aquilo que Deus é. Mas não foi isso que eu perguntei, não foi? Quando nós reconhecemos aquilo que Deus é imbatível, é verdade. Quando nós reconhecemos aquilo que Deus é, sabe o que a gente está fazendo? Você sabe? A gente está adorando a Deus. Quando a gente vem aqui cantar, a gente canta o quê? Louvores, dizendo aquilo que Deus é, aquilo que Deus faz. Quando nós fazemos isso, nós estamos adorando a Deus. E aqui tem uma coisa muito importante. Quando a gente for orar, geralmente, sabe o que é que tem na oração da gente quando a gente vai orar? Em nome de Jesus é bom ter na oração. A gente agradece, né? A gente pede, não é? Algumas coisas para Ele. Perdoa. A gente perdoa, não, a gente pede perdão. Né, filha? E sabe o que é muito importante ter na nossa oração? Adoração. Olha, eu pensei que ia ser mais difícil, mas eu estou vendo que vocês estão mais sabidos. Toda vez que vocês orarem, é muito importante que a sua cabecinha faça assim, ó. Antes de começar a orar, deixa eu pensar aquilo que Deus é. Aí você pensa em alguma coisa que Deus é, que você lembra, que você gosta, que você já aprendeu da Bíblia que o papai ensinou. E aí você diz para ele. Ao invés de você dizer para o pastor, você diz para quem? Para Deus. Você começa a oração e faz assim: Senhor Deus, o Senhor é bondoso, imbatível, o Senhor diz a verdade, o Senhor é santo, o Senhor é infinito. Quando a gente diz isso para ele, o que é que a gente está fazendo? Adorando a Deus. E a Bíblia fala que a gente deve adorar a Deus.
Porque a Bíblia fala que Deus está procurando pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Tem uma coisa que eu não sei por que ele faz isso. Por que ele mata as pessoas? Porque tem um pecado das pessoas, por isso que as pessoas morrem. Né? É a consequência do nosso pecado. Tá certo? Então vamos fazer uma oração de adoração a Deus. Vamos, junta a mãozinha. Junta a mãozinha, sem mexer com o coleguinha. Fecha o olhinho. Papai do céu, o Senhor é bondoso, poderoso e amoroso. Nós estamos aqui para adorar o teu nome e aprender a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Mas deixa eu dizer uma coisa rapidinho antes de vocês saírem. Tem uma amiguinha que está fazendo aniversário hoje. Não é verdade? Como é o seu nome? Lembra o nome dela? Mariana está fazendo aniversário hoje, é, Mari? É? Vamos orar pela vida dela. A minha irmã aqui também fez aniversário ontem. Foi? Olha, chegue, vamos orar pela vida dela. 3 anos. Mais alguém fez aniversário essa semana? Quem fez ontem? Lari Tatá. Lara Tatá. A Lara Tatá não está aqui, né? Você não fez? Tá? Então a gente ora pela vida de Lari Tatá. Olha aí. Vamos orar pelos aniversariantes. Senhor Deus, muito obrigado pela vida dessas crianças, de cada uma delas, Senhor. Te agradecemos pela vida de Mariana, de Samanta, Senhor Deus, que fizeram aniversário na semana, de Lara, de Thaís. Que o Senhor possa estar abençoando, Pai, ricamente, que elas possam estar crescendo cada vez mais, tanto em tamanho como também na Tua palavra. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Então pronto, então agora você vai fazer uma oração com seu irmão em casa. Vamos lá? Sem correr, sem correr. Você vai pregar hoje? Vou pregar. Eita, pularam lá para fora. Não é, Dudão? É por ali, é para a escada, você é uma menina direita, né? Muito bem, meus irmãos. Jesus conversou com a mulher samaritana em João capítulo 4. E naquele texto ali de João capítulo 4, é dado uma preciosidade da fala de Jesus, entre muitas outras, né? Quando ela pergunta para Jesus se o melhor lugar para adorar era Samaria ou Jerusalém. O lugar correto de adoração. E Jesus fala que chegará o tempo em que Deus não será adorado nem em Jerusalém, nem em Samaria. A questão do lugar não será mais o ponto principal. Que Deus buscará adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, uma grande pergunta que pode surgir no nosso coração é: quem são os verdadeiros adoradores, como Jesus fala? Será que a verdadeira adoração é quando a gente chora, quando a gente se emociona com aquilo que a gente canta, com aquilo que a gente ora, com aquilo que a gente fala? Será que a verdadeira adoração ela só acontece quando dons extraordinários eles se manifestam, vamos dizer assim? Muitas vezes a nossa definição de verdadeiros adoradores é muito mais cultural do que uma definição bíblica. O que eu quero com vocês hoje é tentar fazer uma radiografia do verdadeiro adorador. Porque Jesus fala que o verdadeiro adorador, ele adora em espírito e em verdade, que são coisas que não são aparentes, são coisas que são interiores. E a gente vai fazer isso tendo como modelo um homem a qual Deus nos colocou como um homem segundo o coração dele, que é o Davi, o rei Davi. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 26. Salmo 26.
O texto nos diz o seguinte: faz-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, prova-me, sonda o meu coração e os meus pensamentos. Pois a tua misericórdia tenho diante dos olhos e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com gente falsa e com hipócritas não me associo. Detesto a assembleia dos malfeitores e com os ímpios não me assento. Lavo as mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas. Eu amo, Senhor, a habitação da tua casa e o lugar onde a tua glória reside. Não colhas a minha alma como dos pecadores, nem a minha vida como dos sanguinários, em cujas mãos há crimes, em cuja mão direita está cheia de subornos. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade, livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano, nas congregações bendirei ao Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, eterno Pai, te agradecemos por essa noite, por esse momento precioso, especial para a tua igreja. Onde a tua igreja se reúne para louvar o teu nome, para ouvir, ó Pai, a tua palavra no nosso coração. Senhor Deus, eu te clamo que o Senhor possa ter misericórdia de mim e me usar, ó Pai, para trazer vida, Pai, para cada um que está aqui nessa noite, através da pregação da tua santa palavra. É assim que nós oramos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Davi começa fazendo um pedido para Deus, de que Deus julgasse a causa dele, de que Deus julgasse o direito dele. E ele fala que junto com esse pedido, de que ele deseja ser julgado por Deus, que ele deseja ser defendido por Deus, ele também associa um exame vindo do próprio Deus, em que Deus veria e sondaria os aspectos mais profundos do ser de Davi. Então ele começa pedindo a Deus que Deus lhe faça justiça. Esse pedido de Davi, ele se confia de que Deus é o defensor do seu direito. Deus é aquele que julga todas as coisas da maneira correta, no tempo certo, do jeito certo. Então quando Davi pede que Deus faça isso com ele faz: Senhor Deus, eu confio no teu julgamento. Eu confio na tua ação, eu confio no teu poder para agir e julgar entre mim e qualquer um dos outros. Para que o Senhor faça a sua vontade na minha vida e em cada situação em que eu vivo. E junto com isso ele fala: pois eu tenho andado na minha integridade e eu confio no Senhor sem vacilar. É uma expressão difícil da gente dizer, né? Você consegue dizer que você tem andado na integridade e você tem confiado no Senhor sem vacilar? Não é uma frase fácil da gente dizer. Mas quando nós pedimos para Deus sondar a nossa vida e julgar a nossa causa, é muito importante que você esteja em dia no seu caminhar com o Senhor. O pessoal usa muito essa frase para se livrar de erro. Quem me julga é Deus. Já ouviram essa frase? Está todo mundo falando disso ou aquilo, que você está errado, que não sei o que você está... Só, olha, ninguém pode me julgar, quem me julga é Deus. E é muito interessante como muitas vezes a gente ouve ou até a gente fala essa frase sem tremer nas bases, né? Porque diante de qualquer juiz na terra, você pode dar qualquer versão dos fatos que você viveu. Qualquer uma. Mas diante de Deus não tem fato seu. Não existe versão. Só existe a verdade. Porque Deus nos conhece, Deus sabe tudo que a gente vive, tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente. O que Davi está querendo dizer aqui não é que ele era perfeito. Ele sabia que ele não era. Se a gente pegar aqui o capítulo 25, que é um salmo de Davi também, ele fala: Senhor Deus, não te lembre dos meus pecados da mocidade, no versículo 7, nem das minhas transgressões,
lembra de mim, Senhor, segundo a tua misericórdia. Davi está dizendo, Senhor Deus, olha, eu já fiz muita coisa, principalmente quando era mais jovem. Não me lembra assim. Lembra de mim conforme a tua misericórdia, é melhor. Não me trata conforme os meus pecados, mas me trata conforme a tua misericórdia. Quando Davi fala que ele faz, eu tenho andado na minha integridade, ele nos mostra qual é o foco da vida dele. Ele fala assim, Senhor Deus, eu procuro depositar sobre ti tudo que eu sou, tudo que eu vou ter, o foco da minha vida é te agradar. Esse é meu foco. Eu tenho procurado, Senhor Deus, eu tenho, o que eu gosto da expressão, que é o particípio contínuo, né? Eu tenho andado. Dá essa ideia de que ele começou e uma ação contínua. Tem sido algo constante, rotineiro na vida dele. E essa postura de andar em integridade, de confiar no Senhor sem vacilar, exige de nós, meus irmãos, uma grande vigilância. Exige de nós uma sinceridade com o nosso coração, que muitas vezes nós não estamos dispostos a fazer. Nós somos mestres em enganar a nós mesmos a respeito das realidades do nosso coração. Nós maquiamos aquilo que o nosso coração planeja. Nós maquiamos as nossas intenções. Isso é necessário que a gente esteja vigilante para andar em integridade, sem vacilar, constantemente, para que isso seja um esforço profundo. Para que a gente não faça vista grossa das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. Porque por muitas vezes o Santo Espírito de Deus nos exorta, nos fala, através da tua palavra, a palavra dele no nosso coração. E nós passamos pelo outro lado da rua como aquela pessoa que a gente não quer reconhecer. Fingindo que a gente não está ouvindo. Mas não era o caso de Davi. Davi queria ser um homem reto. Davi não queria viver de aparência. Meus irmãos, é muito fácil construir uma aparência positiva. Ainda mais com a distância que o mundo virtual tem dado para a gente. Eu construí algo que todos olham e se encantam com a pessoa que vem. Ah, fulano é um homem de Deus, é uma bênção. E essas palavras, não que elas estejam erradas, mas muitas vezes elas enchem o nosso coração e vão nos fazendo acreditar em algo que lá no fundo, nós não estamos sendo sinceros com nós mesmos. E não estamos enxergando a realidade do nosso coração. Então, o que Davi coloca aqui é de Senhor Deus, em vários capítulos aqui de Salmos a gente já viu isso, os homens falam calúnias de mim. Eles inventam muitas coisas para me pegar. Eu não confio no que eles falam. Senhor Deus, muitas vezes eu não confio no que eu penso de mim mesmo. Então o meu pedido, a minha oração é, Senhor Deus, examina-me, prova-me. Porque não tem prova maior do que a prova de Deus. Ninguém julga a nós com mais clareza do que o próprio Deus. E ele pede que Deus traga esse julgamento sobre ele, para que ele possa se conhecer, para que ele possa cada vez mais andar em retidão, em retidão e viver em integridade. Essa ideia que ele fala aqui de sondar o coração, no original dá uma ideia de refino. Quando você vai comprar o ouro, ou quando se encontra o ouro na natureza, ele vem cheio de outros materiais, outros minerais ali dentro. E é necessário ser feita uma limpeza, um refino, para que as impurezas saiam e só aquilo que é precioso fique. O que Davi está pedindo para Deus é: Deus, eu quero que cada vez mais o meu coração seja retirado das impurezas e reste somente aquilo que é precioso. Davi sabia que diante do olho justo de Deus não tem desculpa, não tem discurso. Nós inventamos 1000 desculpas para os nossos atos, para os nossos pensamentos. E o mais interessante é que a gente inventa desculpa e a gente mesmo acredita nela. Diante de Deus não tem desculpa. O que é errado,
O que é certo e ponto final. Muitos têm essa aparência de santidade, mas não passam pela prova de Deus, não passam pelo exame de Deus, não passam pela sondagem de Deus do coração e dos pensamentos. É muito estranho para a gente, porque pensamento para a gente é a coisa mais íntima que a gente tem, né? Mas aqui no original está rim. O mais íntimo do ser para o hebreu era o rim. Quando ele queria dizer assim, olha, é algo que lá está dentro de mim, está dentro do meu rim. Aqui já é feita a tradução para ficar mais fácil para a gente, né? Aquilo que está formando as nossas ações, aquilo que está formando os nossos planos, os nossos pensamentos, é aquilo que Davi quer que seja purificado diante de Deus. Diante de tudo o que Davi passou, toda a injúria que Davi passou, o sofrimento, como é que Davi conseguiu passar por tudo isso com integridade, sem vacilar? Ele coloca aqui: a tua misericórdia está diante dos meus olhos, eu tenho andado na tua verdade, Senhor. Aqui as traduções traduzem de maneiras diferentes a palavra misericórdia, né? Algumas traduzem como bondade, outras como amor. É a tentativa de traduzir o favor do Senhor. O que Davi coloca é: Senhor Deus, eu estou disposto a perder, confiando na tua bondade, porque eu sei que tudo que eu perco, confiando na bondade do Senhor, no final eu ganho. Não importa o que dizem, não importa o quanto eu sofra, enquanto eu estiver andando conforme a vontade do Senhor, na verdade, eu vou desfrutar da bondade do Senhor. Eu não vou precisar passar pelo castigo do Senhor. Davi não negociou a verdade, ele não negociou a palavra de Deus. E essa é a primeira verificação que você precisa fazer como verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador não é aquele que fecha os olhos, que se emociona quando canta uma música a Deus. O primeiro item que Deus quer é um coração reto. É um coração que anda conforme a vontade dele. Porque quando chegou lá no final da história de Israel, antes do exílio, a crítica de Deus foi exatamente essa: olha, a adoração de vocês está acontecendo. Tem sacrifício, tem festa, tem sacerdote, está tudo acontecendo, mas no coração, vocês me abandonaram. Não tem retidão nessa adoração. Eu odeio isso. Então, quando nós nos dispomos a adorar a Deus, quando nós podemos vir para a igreja, para reunir junto com o povo de Deus adorar, nós precisamos fazer uma verificação no nosso coração. Como é que tem sido a nossa caminhada com o Senhor? Como é que eu tenho vivido a minha vida com Deus? Será que eu de fato posso dizer como Davi, que eu tenho confiado em Deus ou eu tenho confiado no meu braço? Será que nós temos de fato como Davi, procurar cada detalhe da vida para poder ser modificado conforme a vontade de Deus? Porque isso precisa acontecer. Não é lapidar por fora. Lapidar por fora é necessário, mas o mais importante é lapidarmos por dentro, porque aquilo que sai é aquilo que está dentro. A palavra de Deus tem sido o nosso guia para cada pensamento, para cada ação, para cada decisão. A adoração verdadeira, meus irmãos, depende da condição do coração. Essa é a primeira lição que nós extraímos aqui desse precioso salmo. Uma das temáticas que você vai encontrar muito ao ler os salmos, principalmente se você pegar para ler assim, os salmos em sequência, como a gente tem exposto os salmos em sequência, é que ele trabalha muito a diferença entre aqueles que adoram a Deus, que são chamados nos salmos dos justos, e aqueles que não adoram a Deus, que são contrários a Deus, que são chamados dos ímpios. Davi faz aqui sempre esse contraste. Ele fala assim: ó Deus, eu não tenho assentado com gente falsa. Eu não tenho
me assentado com hipócritas, eu não me associo a eles. Jesus nos ensinou ali no Sermão do Monte que nós precisamos ser como luz em meio às trevas. Luz é um negócio muito interessante, que pode estar algo em completo escuro. A luz mais fraca que você tiver, ela é perceptível. Ela faz diferença. Sabe onde é que a luz não faz muita diferença? Onde já tem luz. Você liga uma lanterna de dia, ela não faz diferença nenhuma. Mas a Bíblia nos chama no lugar onde é escuridão, para nós sermos diferentes. Mas quando nós estamos entre luzes, fica tudo igual, não tem muita diferença. O que tanto essa parábola, essa mensagem, que Jesus falou sobre sermos luz e sal da terra, quanto o que Davi está falando aqui, essa diferença, é que o verdadeiro adorador é um contraste daqueles que não adoram a Deus. Enquanto nós devemos buscar uma transparência do nosso coração, o mundo esconde as suas intenções numa complexa rede de desejos, que é tão complexa que às vezes nem ele sabe. A língua não expressa mais a verdade. Ela é só um instrumento das tramas do coração. Por isso que ele fala, gente falsa, hipócrita. O que é uma pessoa falsa? O que é um hipócrita? Interessante, essa palavra a gente popularizou sem saber a origem, né? A palavra hipócrita significa ator. Quantas pessoas ficaram odiando um ator porque ele fez o vilão? Você é muito mal. Não, peraí, calma. Vamos. Mal é o personagem. Eu sou outra pessoa. É aquilo que você vê é tão real que parece o que a pessoa é, mas não é. É um ator. E ele fala aqui que ele detesta a assembleia dos malfeitores, com os ímpios não me assento. Ele resgata lá o Salmo 1, né? Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mesma ideia. Não há associação com as pessoas que desejam o mal, que não querem caminhar com o Senhor. Nós podemos até ser vítimas das tramas dessas pessoas. Nós podemos ser alvo da perseguição deles. Nós podemos estar no caminho da maldade deles, como uma verdade querendo parar aquilo, e ele vai querer lhe atropelar. Como aconteceu com Davi várias vezes. Mas o que acontecia é que a nossa confiança está na proteção divina. E não na malícia do nosso coração. O mundo confia na malícia do coração dele. No quanto ele consegue perceber os esquemas, o que querem fazer, ele acha que vai me dar uma rasteira. Quem vai dar a rasteira nele sou eu. Enquanto a nossa postura é, se alguém quiser fazer o mal contra nós, Deus, que é o meu juiz, irá enxergar e dará a paga de cada um. Nos precavemos sim. Tomamos as medidas preventivas que a gente pode, sim. Mas eu não fico procurando entrar em todos os detalhes, em todos os meandros, procurar conhecer toda a maldade para fugir dela, porque não tem como a gente fazer isso. Deus é o nosso juiz, Deus é o nosso protetor. Então, Davi aqui está trabalhando numa esfera que a gente precisa entender. Provavelmente Davi está falando das pessoas que adoravam a Deus externamente. Mas internamente elas não eram aquilo. Senhor Deus, eu não sou como essas pessoas. Que te adoram externamente, mas no coração andam longe de ti. Do versículo 9 ao 11, ele fala sobre o mesmo tempo, como ele fala, não colhas a minha alma como dos pecadores, nem a minha vida como a dos sanguinários, em cujas mãos há crimes, em cuja mão direita está cheia de subornos. Suborno a gente sabe que é uma prática só para quem tem autoridade.
Não é verdade? Você não tem como subornar uma pessoa que está abaixo de você. Sempre é uma pessoa que ela tem autoridade. Então, o que Davi aqui está falando é, olha, existem pessoas que estão enriquecendo com práticas ilícitas, que eram para ser líderes honestos, exemplares para o seu povo, mas estão se entregando à maldade, estão se entregando aos crimes, né? E a um proceder não correto. Então, é como se Davi estivesse dizendo assim, olha, ao meu redor há uma assembleia desse tipo. Mas eu não me associo com isso. Assembleia nunca é 2, 3. Não teve assembleia só de condomínio, né? Que é assim, né? Reunião de condomínio. 10 quantos? 2, 3, né? Mas a ideia da assembleia são esse conjunto, muitas pessoas reunidas. Davi fala assim, Deus, eu não estou nesse meio. Apesar da grande quantidade de malfeitores, eu não uso isso como desculpa. Só, mas é porque aqui no trabalho todo mundo faz. É tudo assim, pastor. Fazer o quê, né? Quando nós lemos essa definição de malfeitores, que são falsos, hipócritas, cheios de subornos e crimes, nosso coração já dá uma inchada. Eu não cometi crime nenhum. Pastor, nunca aceitei suborno. E eu sou uma pessoa verdadeira, eu falo na cara. Pronto. Então, isso aqui não lhe diz respeito. É assim que a gente pensa. Só que o que o texto está querendo dizer é o seguinte, olha, a sua posição precisa ficar muito clara. O lado que você está precisa ficar claro. Porque o segundo item de verificação do verdadeiro adorador chama-se contraste. Nós precisamos ser retos, mas não pode ser um reto agente secreto. Vai existir vários momentos em que o seu silêncio vai tornar você participante dos malfeitores. É preciso que a nossa posição diante das pessoas, dos nossos amigos, ela seja evidente na faculdade, no trabalho, na família, no namoro. Somos um povo diferente para servir a um Deus único, um Deus diferente do Deus que o mundo serve. E nós vamos ser desafiados a afirmar isso. Ou nos calarmos. Será que nós, nesses momentos, concordaremos com a palavra sobre o risco de exclusão? Ou a gente vai viver uma vida apagadinha? Onde eu cumpro os meus rituais sagrados, mas ninguém sabe que eu sou missionário. Só quando o pastor Sérgio pergunta. Aí eu sou. Meus irmãos, somos chamados para batalhar pela verdade. E isso pode acarretar em risco para nós. E o pior risco é você ser um sal sem sabor. O pior risco é a gente perder a função como crente. É não ser um diferencial, não ser um contraste onde Deus tem nos colocado. Não ser luz em meio às trevas. Eu lembro uma vez que eu estava lá em Noronha. E aí lá em Noronha tem uma instituição chamada o Conselheiro Distrital. É como se fosse um órgão que ele vigia as ações do governo. Supostamente é para acontecer isso. E aí eu estava lá na administração, que era como se fosse a prefeitura, só que em Noronha não tem prefeitura. Quem quiser depois me pergunta, que essa história é muito longa. E eu estava lá na administração conversando, e esse senhor fazia parte do Conselho Distrital, ele era crente. E ele chegou uma vez assim para mim, ele era bem enérgico, né, da Assembleia. Ele disse assim, pastor, este lugar é do cão. Eu disse, então Deus colocou você no lugar certo, meu irmão. Aí ele tomou um susto. Ele disse, se Deus não colocar luz em meio às trevas, meus irmãos, como é que fica o governo? É verdade, pastor, então ore por mim.
José passou anos na cadeia, porque ele detestou a Assembleia dos Ímpios, porque ele não concordou em dormir com a mulher do seu patrão, porque ele não foi de acordo com a maioria. Então, se você quer ser um verdadeiro adorador, você precisa andar em retidão e ser contraste com o mundo. E o terceiro aspecto está no centro do texto. Muito interessante que há um aspecto, né, da poesia hebraica que ele vai construindo como se fosse uma pirâmide, onde o ápice está no centro do texto. Onde Davi fala: lavo as mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta louvores e proclamar todas as tuas maravilhas. Eu amo, Senhor, a habitação da tua casa e o lugar onde a tua glória reside. Meus irmãos, muitas vezes nós aprendemos a cultivar hábitos sagrados. Tem que fazer oração na hora do almoço, senão é pecado. Tem que dar uma lidinha na Bíblia antes de dormir, nem que seja um versículo. Ou então caixinha de promessa. Na minha época, quando eu era criança, esse negócio. Hoje não tem muito desse negócio, não. Acordava, tinha uma caixinha, que era com uns papelzinhos verde, azul. Então, o povo conhece. Tirava. Aquilo ali era biscoitinho da sorte de crente. Sabe por quê? Porque só tinha versículo de esperança, só tinha desse. Deus é contigo, amém, glória, coisa boa. Não tinha nenhum dizendo assim: arrepende, confessa o teu pecado, entrega a Deus o teu coração. Não tinha. Tem que tirar o papelzinho. Ou então fazer a leitura, a roleta russa. Já conhece a leitura da Bíblia, a roleta russa? Pega a Bíblia e faz assim: deixa eu ver o que tem hoje. Aí ele lê, amém, Senhor Deus, muito obrigado. Né? Cuidado que pode sair umas coisas bem complicadas, né? Ao invés de ler a palavra de Deus, querendo entender, estudá-la. Domingo, dia de ir para a igreja. Tem que vir para a igreja, pastor. Domingo é muito importante. Sim, muito importante. O que é que faz depois do domingo, a gente conversa outra hora. O que é durante a semana é outra história. Hábitos. Estou dizendo que esses hábitos são ruins, não. Mas o que a gente precisa entender aqui é que Davi fala de pessoas que tinham esses hábitos externos, mas que eles estavam longe dos seus significados. E uma coisa interessante é que Davi, mesmo rodeado por malfeitores, ele não deixava de estar diante do Senhor com a motivação correta. Olha, que eu já cansei de ouvir isso: eu não vou mais para a igreja. Eu disse: por quê? Lá só tem hipócrita. O que é isso? Deus não merece ser adorado. Por quê? Porque lá só tem gente falsa. A gente sabe que isso é desculpa. O que Davi está dizendo é só: olha, o que as pessoas fazem não altera nem 1 milímetro o que Deus é. E o meu Deus é digno de adoração e eu me alegro nisso. A gente canta as músicas e às vezes nem para pensar no que está cantando. Letras incríveis que casam com a palavra de Deus, que falam quem o nosso Deus é, que o nosso Cristo é. A gente lá, não, fulano, você quer gostar? Só o hábito. Os sacerdotes, eles precisavam se lavar as mãos para poder adentrar na casa do Senhor e adorá-lo. Havia todo um ritual de purificação que os levitas e os sacerdotes precisavam fazer para poder oferecer o seu serviço a Deus. Mas esses atos externos eram lembranças de uma condição interna que eles precisavam ter. Eles precisavam estar com o coração limpo, junto com as mãos limpas. Caso contrário, como aconteceu com alguns, Deus os queimava, Deus os punia. Quando damos a Deus um externo vazio de significado, o que acontece é que a gente acaba se distanciando do próprio Deus. Achamos que a gente está indo mais próximo de Deus, porque a gente vai para a igreja, porque a gente dá o dízimo, porque a gente faz aquilo, mas não é. Porque nada daquilo está no coração o significado verdadeiro.
Davi não ia ao templo só por hábito. Davi ia ao templo porque ele queria reconhecer a Deus, quem ele era, o que ele fazia, junto com seus irmãos. Você precisa vir para a igreja para adorar a Deus junto com seus irmãos, porque isso agrada ao seu Deus. Sabe quando o seu pai, a sua mãe vai para sua casa, é muito tempo que não vai. Eu vou fazer aquela comida, por quê? Meu pai e minha mãe adoram. Lá em casa, quando a minha esposa faz torta alemã, eu lembro do meu pai. Quem quiser, viu? Por quê? Eu sei que ele gosta. E você se agrada de preparar, não é? Por quê? Porque você ama a pessoa e deseja agradá-la. Então você faz aquilo que ele quer. Nada para Davi era mais precioso do que estar com o Senhor, agradá-lo, cumprindo aquilo que ele deseja. Ele expressa isso no versículo 8 de uma maneira linda: eu amo o Senhor. Eu amo a habitação da tua casa. Eu amo o lugar onde a tua glória reside. Eu amo o Senhor. Meus irmãos, isso precisa ser uma sondagem para o nosso coração. Como supostos verdadeiros adoradores. Por que é que nós estamos aqui hoje? É para encontrar só as pessoas? É para a gente sair para comer depois? Ou nós estamos aqui verdadeiramente para adorar a Deus? Eu confesso que tem hora que eu não passo nesse teste, não. E eu preciso pedir perdão a Deus quando eu não faço isso. Que diferença Deus tem feito nas escolhas nossas da semana? Será que nós amamos, como Davi amava, estar com o povo de Deus, estar onde Deus fala com o seu povo, de maneira pública? Então, por que muitas vezes a gente falta, pelo mínimo, do empecilho? Tem que assumir. A resposta é que você não ama isso aqui. A gente tem um hábito, mas a gente não ama. Amar estar com o Senhor. Lembre-se que é a mesma expressão que está lá no Salmo 1 também. Ele fala assim: ó Deus, eu não ando no conselho dos ímpios. Antes, o meu prazer está na lei do Senhor. Meus irmãos, o culto é para Deus. E é importante a gente entender uma coisa. Quando nós fazemos aquilo que nós fomos projetados para fazer, isso nos completa, isso nos fortalece. Então eu vou lhe dar uma dica. Quando você não quiser vir para a igreja, venha. Pastor, mas eu vou estar sendo hipócrita. Não, vai não. Quando você vier para a igreja, mesmo com o seu coração não querendo vir, significa que você acredita em algo, apesar dos seus sentimentos. Eu preciso ir, porque é lá que a minha alma é restaurada. É lá que eu encontro com meu Deus. É lá que eu posso conviver com os meus irmãos, ser fortalecidos uns pelos outros. E você vai ver como essa experiência é repetitiva. Chegamos quebrados, saímos renovados. Porque viemos fazer aquilo que o nosso Deus nos manda fazer. Isso nos enche, nos fortalece. Devemos vir adorar a Deus por uma razão simples. Porque Ele é digno de adoração. Assim como nós viajamos para um lugar bonito para vê-lo. E chega lá não admirar. Não dá. O se encantar com algo belo é da nossa natureza. O adorar a Deus é porque Ele é digno de adoração. Nosso coração precisa constantemente dessa prática de estar com o Senhor, de estar na casa dEle, de louvar o seu nome, de proclamar as tuas maravilhas. Eu lembro uma vez quando eu era, não sei se eu era adolescente ou jovem, não lembro mais não.
Porque eu estava lendo a Bíblia, tal, não sei o quê, estudando. E eu estava numa época muito boa, era estudando com um caderninho. Tal. Eu anotando tudo e aprendendo, aquela coisa toda. Aí chegou uma hora que eu estudava uma vez, outra e tal. Eu disse, mas rapaz, tem uma parte lá no estudo, tem aplicação. O que é que você vai fazer com isso? Aí eu ia para um lado, ia para o outro, não saía nada muito bacana. Aí foi passando o tempo, eu disse, puxa, já faz um tempo que, né? Ainda mais você lendo Levítico, né? Qual é a aplicação? Senhor Deus, eu não mato mais boi. Eu não sei nem por onde é que mata o boi. Como é que eu faço para aplicar isso aqui, Senhor Deus? Aí começou a luta, né? Senhor Deus, por que eu estou lendo a Bíblia? Vamos lá. Estou aqui, estou dedicado. O que é que está acontecendo? Sabe como é que Deus acalmou meu coração? Deus me mostrou duas coisas. Primeiro, todas as vezes que nós nos dedicamos a ler a Bíblia, você é forçado a lembrar que Deus existe. Coisa simples. Mas você esquece. Quantas vezes você se pega começando o dia, terminando o dia, sem nem ligar para Deus? Faça o teste. Quando nós estamos diante da palavra de Deus, nós somos lembrados que Deus existe. Segunda coisa que você é lembrado quando você está diante da palavra de Deus, é que você é dele. Você não pode viver como você quer. Você vai viver como ele quer. Está bom, Senhor, eu vou continuar lendo a Bíblia. Davi, meus irmãos, conseguiu olhar para trás, agora no versículo 12, finalizando, quando ele diz, o meu pé está firme e em terreno plano. Nas congregações bendirei ao Senhor. Ele conseguiu olhar para trás na vida dele e dizer assim, Senhor Deus, a minha caminhada tem sido consistente. Eu tenho andado por um caminho reto. Agora, ele sabia que isso não era mérito dele. É por isso que ele diz assim, bendirei ao Senhor. Porque se eu tenho caminhado assim, é porque o Senhor tem me sustentado. É porque o Senhor, em sua grande graça e misericórdia, tem me sustentado apesar das maldades do meu coração. Se hoje nós estamos firmes, buscando retidão, se estamos sendo contraste com aqueles que não adoram a Deus, e se nós amamos verdadeiramente o nosso Deus, glória, o mérito é dele. É Deus que tem lhe sustentado, é Deus que tem lhe ajudado, é Deus que tem lhe guiado. Mas se esse não é o seu caso, temos Jesus. Jesus é capaz de transformar o nosso caminho torto em um caminho reto. Jesus é capaz de transformar aquele que está indo com todos em alguém diferente. Jesus é capaz de pegar aquele que ama todas as coisas criadas, mas perde o Criador, e transformar esse amor e dizer assim, eu quero lhe apresentar aquilo que merece de verdade o nosso maior amor, que é Deus. Jesus Cristo é quem nos possibilita ser perdoado do nosso erro, amar ao nosso Deus e aprender aquilo que Deus quer nos ensinar. Eu lhe desafio, com todo o coração, é você encontrar alguma coisa melhor para adorar do que o nosso Deus. Porque todas as coisas desse mundo trazem benefícios, mas também trazem consequências. O nosso Deus, Ele traz benefícios e graça. Ele tem algo muito melhor para nos dar do que tudo que a gente pode dar para Ele. Vamos orar? Baixa a sua cabeça. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor Deus, por essas preciosas lições que o Senhor nos deixa através do teu servo Davi. Um homem que escreveu vários salmos que o Senhor inspirou. Um homem grande na história, um homem que estava dedicado em seu coração em fazer a tua vontade. Um homem perdoado por ti, Senhor, em tudo que ele fez. Porque em todas as coisas erradas que ele fez,
ele se arrependeu, Senhor. Senhor Deus, nos ajuda a andar conforme a tua vontade. Senhor Deus, nos ajuda a sermos luz em meio às trevas. Senhor Deus, nos ajuda a nos desvencilhar de todos os amores, ó Pai, desse mundo e termos a Ti como nosso maior amor, como nosso maior prazer. Que te adorar, Senhor Deus, reconhecer quem Tu és e o que Tu fazes, seja a principal motivação do nosso coração. É assim que nós te oramos, ó Pai, nessa noite. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, vamos responder a palavra do Senhor. Louvado seja Ele que nos chama para a sua santa adoração, nos convida agora com corações confiados nele, na sua palavra, a declarar a sua santa vitória. Vamos cantar ao Senhor. Quero convidar o presbítero Guilherme para vir aqui. Ele vai também orar, nos despedindo em paz, depois a bênção apostólica. Cantemos.
Oremos, irmãos. Pai querido, louvado e exaltado seja o Senhor, Pai. Que o Senhor seja adorado e exaltado através de nossas vidas. Obrigado por tão grande amor para conosco, Pai. Obrigado pela liberdade de estarmos aqui em congregação te adorando, Pai. E te pedimos que o Senhor nos ajude a ser cada vez mais missionários, Pai. Possamos pregar a Tua palavra, seja aqui em Casa Caiada, na congregação de João Alfredo, na congregação do Janga, nas demais congregações que virão, se assim for a Tua vontade, e onde quer que estejamos, Pai. Te pedimos que o Senhor nos dê um coração reto, aviva, Pai, a Tua igreja, as nossas vidas, e que o Senhor seja sempre exaltado e adorado através de nós, Pai. Te pedimos, Pai, que o Senhor nos guarde durante essa semana, nos leve em paz para nossos lares e que tenhamos uma semana abençoada, Pai. Em nome de Jesus é que te oramos e agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Divino Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus espalhado pela terra. Amém. Deus Supremo, benfeitor, anjos e homens em louvor, a Deus o Filho, a Deus o Pai, e a Deus Espírito, glória a dar. Podem sentar, meus irmãos.